Bom dia, 91. Bom dia. Alguém na escuta? Bom dia, galera que tá chegando aí. Bom dia. Opa, tô recebendo vários bom dias aqui. Stephanie, Matheus, bom dia, bom dia. Vamos chegar, vamos acordar, vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos que vamos. Quero essa sala cheia. Vamos lá. Sexta-feira, todo mundo animado. Brenda, bom dia, Brenda. Tô recebendo aqui bom dia de Brenda. A galera tá chegando aí. Esperar 2 minutinhos, mais 2 minutinhos para começar, tá, gente? O pessoal tá chegando devagarinho, tô vendo aqui que a sala tá enchendo. Bom dia, Wexler. Oi, bom dia, Kemily, tudo bom? Bom dia, professor. Opa, meu anjo, bom dia, tudo bem? Deixaram no vácuo, mas tudo bem. Opa, bom dia, Rafael, bom dia. Eu tô tranquilo, e você? Como é que tá a Eu tô... quarentena? Eu tô tudo bem, e você? Ah, não me deixaram no vácuo não, né? Pô, legal. Eu tô bem de casa, né? Que nem vocês. Deixaram no vácuo aqui, você e Kemily, mas tudo bem. Mas não, eu respondi. Ah, espero que vocês estejam se cuidando, hein? Quero vocês na rua, não, hein? Quero vocês dentro de casa, hein? Olha lá, hein? Eu tô trancada em casa, enfurnada aqui. É isso aí, é assim que se faz. Eu também. Isso aí, todo mundo dentro de casa. Muito bem. Júlia quebrou a quarentena, vou falar mesmo. Júlia quebrou a quarentena. Olha que coisa feia, hein? Que coisa feia. Quebrei Tá nada. na minha casa, não tá na sua, quebrou a quarentena assim. Olha lá, hein, gente? Olha lá, hein? Mas eu tô em casa. Eu tô dentro de casa, mas eu tenho gente na rua tomando conta de vocês, hein? Cuidado, hein? Eu tenho medo dessas coisas, tá? Brinca com isso não. Eu tenho os meus contatos na rua, hein? Tá todo mundo vendo que vocês estão dentro de casa, não, hein? Bom dia, Caetano. Bom dia, tá chegando aí. Galera, vamos lá. Deixa eu começar, porque senão acaba não dando tempo. É uma horinha, né? E passa voando, tá? Então, galera que tá chegando aí mais uma vez, bom dia para todo mundo, tá? Felipe tá entrando aí também. Bom dia, a galera vai chegando e a gente vai dando prosseguimento. O pessoal que for entrando vai pegando aí o caminho aí, certo? A gente, se eu não me engano, nós ficamos com exercício, vocês ficaram, né, com exercício para fazer em casa, tá? Eu pedi que vocês fizessem, e eu vou corrigir o exercício agora com vocês para a gente dar prosseguimento ao conteúdo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Olha, se eu não me engano, eu estou na página 372 com vocês. O exercício era da 372 e 373. Então, quem ainda não pegou, para ficar aí certinho, pega lá o livro que eu vou estar corrigindo o exercício aqui, tá bom? Página 372. Bom dia, Wex. Bom dia, Rian. Bom dia, estava sentindo sua falta. Seja bem-vindo. Me atrasei só um pouquinho, tava jogando. Né, seu sem vergonha. Vamos lá, então. Ó, tô corrigindo. Bom dia, Bruna. Bruna e mais uma pessoa estão participando. Quem será, hein? Olha, a galera que tá chegando aí, eu tô corrigindo o exercício. Página... Bom dia, Bruna. Página 372. Vamos lá, gente. O número 1 era o seguinte. Nós tínhamos lá um mapa da China, tá? Observe o mapa. Aí tá lá, composição étnica, tá? O que seria isso? Composição étnica são os povos, né? As populações que ajudam a formar a população como um todo, né?
da China, as etnias, só para vocês entenderem. A China, é claro, tem lá o chinês, só que a população chinesa ela foi formada por etnias diferentes. E aí, o que acontece? Nós temos tem uma legenda, né, ao lado com os principais grupos étnicos. Aí embaixo nós temos o seguinte: a qual etnia pertence à maior parte da população chinesa e onde ela se concentra no território chinês. A maior etnia é a tal da etnia Han, tá? É H-A-N, tá? Então, se escreve assim, mas a pronúncia, se eu não me engano, é essa, etnia Han. E aonde que essa galera se concentra? Ela se concentra na porção oriental. Na verdade, se vocês quiserem botar parte leste do país, está certo, sul e leste. Mas quem colocou porção oriental não está errado também não, tá? Então, nessa número 1, a resposta seria essa. Vou repetir aqui, aí depois, se alguém quiser falar o que escrever, pode falar. Então, primeira parte da resposta, etnia Han. E a segunda parte, se concentra na porção oriental do país, tá? Alguém quer falar o que escreveu, se colocou algo muito diferente? Ô, E aí? Wexler, Opa, Rian, depois eu botei sino tibetano. não entendi. Depois do Han, eu botei o sino tibetano. Tibetano que você colocou? É, o sino tibetano, tá ali em cima Deixa eu ver do aqui. coisa Han. O Coisa Han é ótimo, né? O Coisa Han é sensacional. Etnia Han, rapaz. É, da etnia. Etnia. Tava demorando. Mas olha só, o Rian, ele está perguntando se concentra no território chinês. Tudo bem. Lá na área onde você tem o Tibete, você vai ter a etnia Han, mas ele está perguntando a região como um todo do território. Então, na minha opinião, eu acho que você deveria colocar, porque não é só nessa área aí que você falou. Na porção oriental, na porção leste mesmo, que eu falei, o leste poderia também entrar aí, você tem pessoas que pertencem a essa etnia. Então, acho que ficaria mais... Você pode até deixar, mas aí, com a maior concentração na porção oriental, entendeu? Você não deveria deixar de colocar a porção oriental também. Tá. Então, coloca aí, acrescenta, tá bom? Então, para quem não fez, é colocar etnia Han e se concentra na porção oriental. Tá bom, gente? Que Olha, se concentra? se concentra na porção oriental. Bom dia, meu filho. Você tá bem? Good morning. Tudo bem, sim. E o senhor tá bem? Vamos lá, então, para número 2. Vou para número Você tá 2, bem? hein? Eu perguntei se você tá bem. Você tá bem? Ah, desculpa, meu filho. Eu não ouvi. Tô sim. Perdão. Nada. Tô tranquilo. Tá dando vácuo nos outros, Wexler? Não, foi sem querer. Desculpa. Foi sem querer, tá vendo? Foi sem Depois querer. chama Desonra. a gente. Não, vocês estão perdoados. Ele tem que me perdoar também. Desculpa. Vamos lá. Número 2. Engraçado. Não, só não. É que eu não escutei. Isso acontece. Computador é um problema. Aqui, gente. Número 2. Número 2 tem aí um trecho. Não sei se vocês leram. Vocês deveriam ler, tá? Mas, enfim. Tem assim. Leia o trecho da reportagem. Então, tem um trecho de reportagem aqui. 2 parágrafos. Aí, depois, embaixo desse texto, nós temos o seguinte. De acordo com o texto, é possível afirmar que a relação entre etnias na China é harmônica. Qual é o objetivo dos rebeldes da etnia uigur? Na própria questão, já fica bem assim, explícito que não. Tá? O que é harmônico? Pergunta se todo mundo na China, todos os grupos étnicos na China se dão bem. Não. Tá? Para começar, não se dão bem. Você tem ali as chamadas rivalidades, diferenças. Você vê, dentro de um único país. A gente não pode esquecer, gente, que a China é um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, você vê que nós temos pouco mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos rivalidades entre estados. Olha só, mas é brincadeira? Não, mas você tem umas certas... Claro que nada a ponto de você ter conflitos,
mas a gente tem as diferenças, aqueles estados que tem um certo conceito, não são, claro que não são todas as pessoas, tá? Mas em alguns estados, uma parte da população tem esse preconceito em relação a outros estados. E na China, isso acontece também. Então, aqui ele pergunta, há uma harmonia entre todas as etnias? Não, não há. Então, a primeira coisa que vocês tinham que colocar na resposta, número 2, não. Aí depois ele pergunta, qual é o objetivo dos rebeldes da etnia, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas uigur é o que está sendo perguntado aqui. E aí, não sei se vocês fizeram uma consulta aí sobre essa etnia no texto, fala sobre ela. O que ela quer? Ela quer, assim como qualquer etnia, o que uma etnia, quando ela não está satisfeita, isso aí não é só com essa etnia aqui no território chinês, quando uma etnia ela não está... Oi, Rian? Se tornar independente. Isso, perfeito, é o que eu ia falar. Quando uma etnia ela não está satisfeita com a situação, a primeira coisa que ela tenta é a independência daquele território. Tá? E com essa etnia aqui não é diferente. Ela quer a independência da região onde ela ocupa. Então ela tenta a formação de um Estado independente da China. E isso aí, infelizmente, é algo que acontece no mundo inteiro, tá bom? Então aqui, nessa número 2, vocês tinham que colocar isso. Não. E o objetivo dos rebeldes dessa etnia, era só vocês colocarem a tentativa de independência do local onde elas ocupam. Aí, Iago fala que brotou, ele tá aqui no chat, que ele é planta, né? O Iago, estou na página 372, já estou no número 2, então brotou, finca a raiz, vamos corrigir o exercício. 372, aí, quem me lhe ajudando, obrigado. Tá rindo, né, seu sem vergonha? Beleza, gente, então, ó, vou repetir aqui a 2, vou falar mais uma vez aqui, para que vocês possam acertar. Primeira coisa, vocês coloquem não na resposta 2, galera que tá chegando aí agora, tipo Iago, bota não. Aí depois vocês colocam o seguinte, tentam a independência da área onde ocupam. Tem um tal de MVDPS perguntando a página também, essa beleza, MVDPS 372. Boa, é vacila. 372. Beleza, galera? Posso ir para 373, abençoados, queridos e lindos alunos? Pode. Nossa, claro. Então Não, tá mas eu bom. não entendi. A tentativa ou tentaram? A tentativa. Ô, Wexley, Fala, meu lindo. eu só queria falar um negócio mesmo. Na Espanha também tem uma etnia que também tá querendo se tornar independente, só não tô lembrando o nome. Não, lá na Espanha você tem duas situações. Você tem a situação do País Basco, né? E você tem a situação da Catalunha também. Catalunha. Exatamente. Então você tem essas duas situações lá também que já ultimamente deram pano para manga, né? Principalmente lá na Catalunha. A Catalunha fez até lá uma consulta popular, um plebiscito, e consultando, né, a população para ver se a população queria. Até uma parte significativa da população quis, mas o governo espanhol não aceitou, a ONU também não reconheceu, o cara que liderava lá a situação foi preso, deu um rolo danado. Mas é também uma tentativa. A galera que vive lá na Catalunha tem toda uma cultura, uma identificação, e eles, uma parte, não é todo mundo. Então, a população que vive lá acha que eles se dariam melhor se tornando um país independente. Mas tem até uma parte da população que não aceita isso. Acha que se eles se tornarem um país independente, eles vão enfrentar muitas dificuldades, tá? Diferente do que acontece aqui na China. A China, ela não é nem uma questão de essa galera dessa etnia vai enfrentar dificuldade, não. É porque na China você tem um governo autoritário, ditatorial. Você vê o Tibete. O Tibete tinha sua independência, a gente viu isso aqui,
e acabou se tornando quando houve lá a revolução na China, a China falou, não, agora não tem mais esse negócio aí de independência, vocês são um Estado que faz parte aqui da China, então o que vocês fizerem, quem vai mandar e desmandar somos nós, entendeu? Então isso aí infelizmente acontece. A gente reza para que não ocorram guerras que acabem causando vítimas, né? Mas isso aí infelizmente é muito comum nos dias de hoje. Está se tornando até mais, né? Bora tentar fazer o Rio de Janeiro se tornar independente. Tá louco, rapaz, faz isso não. Aí, Alex, eu ia falar pra minha mãe hoje que tava passando. Quem foi que falou isso aqui? Tinha alguém que ia mandar um migué aqui que tava passando mal na aula. Não pode tá passando mal, sei lá, alguém falou aqui. Enfim. É... Iago. Olha lá, Iago, sem vergonha. Vamos lá, gente. Deixa eu seguir aqui porque eu quero dar continuidade. Estou indo na página 373, hein? 373 era o seguinte, vamos lá, número 3. Observe o gráfico que ilustra a taxa de natalidade na China entre 1960 e 2015. Depois escreva o que esse gráfico permite constatar. Quais as causas e consequências responsáveis por esse cenário, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma taxa de natalidade que ela é alta, tá? A taxa de natalidade na China, ela é alta. Mas, pô, se você for pegar um comparativo de 1960 com 2015, você vê que há uma queda nesse índice, uma queda significativa. Aí ele pergunta as causas disso aí. A gente viu que a China adotou aquela lei do filho único. Então, a lei do filho único não impediu a população chinesa de crescer, mas esse crescimento diminuiu, tá? Então, houve uma queda, houve uma diminuição. E aí, o que acaba acontecendo? Ele pergunta a causa e consequência. O que vai acontecer? Se você tem uma diminuição no número de nascimentos, é óbvio e evidente que você vai ter o que? Você vai ter você não vai ter, perdão, uma renovação dessa população. No caso da China, isso ainda não aconteceu. Como é um país com uma população muito numerosa, a renovação estava acontecendo. Só que aí, o que o governo chinês começou a observar? O governo chinês, que não é bobo nem nada, começou a observar o futuro e pensou o seguinte, caramba, se a gente continuar com essa medida da lei do filho único, no futuro pode faltar mão de obra, ou seja, gente para trabalhar. E a China, que é a segunda maior economia do mundo hoje, não pode ficar sem mão de obra, entendeu? Então, o governo ele acabou revendo essa medida, essa lei, tanto que hoje você permite que os casais possam ter até 2 filhos, que já é um avanço significativo. E existe ainda uma possibilidade de, no futuro, eles abrirem um precedente para até mais no máximo até 3 filhos. Então, a China tem toda essa particularidade aí. Então, aqui na número 3, eu não sei o que vocês colocaram, estou dando um exemplo de resposta. A primeira parte da resposta, vocês deveriam colocar a lei do filho único. E a segunda parte da resposta, a população envelheceu, não havendo, a população começou a envelhecer, perdão, e o governo ficou com receio de não haver uma renovação dessa população no futuro, tá bom? Então, se vocês colocarem se a população envelheceu muito, ou seja, o número de idosos na população ficou maior do que de jovens, também pode ser. De jovens, não, né? O número de idosos e adultos, não só idosos e adultos começou a superar o número de jovens, tá bom? Alguém quer falar o que colocou? Poderia repetir, meu professor lindo, maravilhoso, por favor? Claro, meu querido, lindo e aplicado aluno. Vou repetir aqui, então, a resposta, quem quiser, assim como este rapaz. Muito legal, anota aí também. Primeira parte da resposta, lei do filho único. Lei do filho único. Aí a segunda parte da resposta.
o número de idosos e adultos começou a aumentar no país. O número de idosos e adultos começou a aumentar no país. Rafael está pedindo para repetir aqui. Eu vou falar mais uma vez, galera. Vou repetir mais uma. Então, a galera que está perdida aí, porque senão eu não consigo terminar esse exercício hoje. Vamos lá, número 3. Primeira parte da resposta, lei do filho único. Depois, segunda parte. O número de idosos e adultos começou a crescer no país. Ponto final. Foi agora, galera? Alguém se perdeu? Posso ir para número 4. A 4. Pode. Obrigado. A Gabi Souza tá pedindo para repetir. Eita, nós. Olha, gente, é a última vez, hein? A última, hein? Vamos lá, hein? A última. Primeira parte da resposta. Coloca aí. Lei do filho único. Anota essa pomba aí, hein? E que fique bem claro, eu disse pomba, hein? Tá? Pomba é um bichinho que voa. Vocês sabem disso. Aí depois da lei do... Quem me anotou no chat, pode ir para a próxima. Então, lei do filho único. Aí depois da lei do filho único, vocês podem colocar o seguinte. Pode colocar o seguinte. O número de idosos e adultos começou a crescer no país. Finish point, mais conhecido como ponto final. Valeu? Foi? Então, tem toda uma coreografia, isso aí. Rapidinho, A4. A4 é o seguinte, era uma pesquisa, não sei se vocês conseguiram fazer, pede que vocês olhem em jornais, revistas, ou até na internet, e registrarem um texto, pontos positivos e negativos da política do filho único. Assim, é uma questão, como eu falei, é uma pesquisa, a opinião de vocês é pessoal, mas o lado bom é que você deu uma controlada no crescimento populacional que era, assim, estava, de certa forma, descontrolado. Então, a lei do filho único serviu para dar essa controlada. Mas esse é o lado bom. O lado ruim é que, assim, toda imposição é complicada, né? Você acabou impondo as famílias que elas só poderiam ter um filho. Assim, ajudou, mas tem famílias que é muito complicado, né? Você ter que obedecer uma imposição se você de repente tem condições você quer ter mais de um filho, você tem condições. Esse é um dos pontos negativos. Um outro ponto negativo dessa lei do filho, não, perdão, o ponto positivo é controlar. O outro ponto negativo é que você não tem a renovação da população. Você vai ter mais gente, como a gente viu na questão anterior, você vai ter mais gente idosa com o tempo, mais adultos, e você não tem um número de nascimentos que acompanhe o envelhecimento da população. Então, você não vai ter uma renovação. E aí, o que pode acontecer é a falta de mão de obra no futuro. Tá bom? Então, aqui, como eu falei, é pessoal, mas vocês deveriam, quando forem montar o texto,
vocês aí, se basear nesses fatores. Que o lado positivo seria esse controle, evitar que a população ela aumentasse descontroladamente. E o lado negativo é que você acaba forçando as pessoas a fazer algo que elas não querem, o país pode, no futuro, ter uma falta de mão de obra, e por aí vai. Mas aí vocês podem colocar com as palavras de vocês. Tá bom, galera? Então, o exercício está corrigido, a gente vai seguir agora aí com o conteúdo. Estou passando lá para a página 374, tá bom? Onde nós temos lá aspectos econômicos da Ásia, tá bom? Então, página 374, nós temos aí a parte que fala da economia asiática, que é a economia da Ásia como um todo, ela tem as suas diferenças, mas ela tem ido, assim, nos últimos anos, de uma forma geral, ela tem caminhado muito bem, ela tem conseguido aí, a Ásia atrai muitos investimentos de outros continentes, atrai e acaba, os países asiáticos são grandes investidores também em outros continentes, e alguns países acabam tirando muito proveito desse crescimento, desse desenvolvimento econômico da Ásia. É claro que isso tem que ser assim, ficar bem evidente para vocês. Não é um desenvolvimento econômico que vai atingir a Ásia como um todo. Algumas regiões, alguns países acabam assim tirando o maior proveito claro, das suas características e também acabam fazendo o que deve ser feito, né, para que um país ele se desenvolva. Iago perguntou aqui no chat por que a China é um país mais populoso. Eu podia falar porque eles gostam muito de... Deixa para lá, não vou nem comentar. Iago, o que acontece? Essa questão da China ser um país mais populoso é uma questão histórica, entendeu? Agora, tem um fator que é muito interessante, que a China, durante a maior parte da sua história, era um país onde a maior parte da população vivia da agricultura, vivia do campo. E as propriedades chinesas eram propriedades familiares. Então, quanto maior fosse a família, mais gente teria para trabalhar, entendeu? Principalmente no campo. Então, as famílias, tradicionalmente, achavam muito interessante ter muitos filhos, para que você tivesse mais gente para trabalhar nas áreas rurais. Tá respondido, Iago? Beleza? Ô, Exley, Opa, Rian, diga. como dizem, a televisão para chegar. É bem por aí, mas tem essa questão também de não ter televisão, tá? Mas hoje tem. Naquela época, de repente, algumas décadas atrás não tinha, mas a questão toda era essa mesmo, uma família muito grande, era interessante para que você tivesse mais gente para trabalhar nas áreas rurais, entendeu? Então, havia esse incentivo a que as famílias fossem numerosas. Só que depois, com o tempo, quando o país começou a se urbanizar, a população começou a se dirigir mais para as cidades, eles perceberam que essa questão da superpopulação era um problema muito sério que eles tinham que tentar resolver. Entendeu? Entenderam? Mas voltando aqui para a questão econômica, como eu estava dizendo aí antes da pergunta do Iago. Então, a gente tem que entender essas diferenças. Aí, como foi feita uma pergunta referente à China, economicamente, a China também hoje é uma referência, né, no continente asiático. A China, ela se transformou. A verdade é essa. A China deu uma guinada, para vocês terem uma ideia, até a primeira metade do século XX, a China, ela tinha uma economia semelhante à economia do Brasil na época. A maior parte da população chinesa passava uma dificuldade muito grande. Então, assim, faltava comida. Olha só, hein? E também não é muito difícil entender. Uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, faltava alimento, faltava comida. Há quem diga até, né, que esse hábito, que é muito comum em várias regiões da China, aqueles hábitos alimentares peculiares
que eles possuem, né, de se alimentar de determinados animais, de determinados insetos, vem muito dessa dificuldade de se alimentar, de conseguir uma proteína. Então, foi um país que se transformou e enxergou nas suas características o caminho para se transformar. Características são essas, professor. A população, porque isso é comum em vários países asiáticos, não é só a China. Claro que a China é o principal exemplo, mas um país que tem uma população muito numerosa, ele tem que pensar assim, opa, se eu tenho uma população numerosa, eu tenho pessoas para trabalhar, eu preciso preparar, eu preciso capacitar essas pessoas para que ela entre no mercado de trabalho, mas eu não vou precisar estar buscando mão de obra em outro país. E a China tem muita gente para trabalhar. Então, eles enxergaram isso. Outra coisa que a China enxergou é o tamanho do seu território. Então, o governo chinês poderia expandir os seus centros industriais, comerciais, para várias regiões. E também, no caso, a questão da disciplina, né, que é muito comum em vários países asiáticos. Como assim? O chinês, o japonês, eles são muito disciplinados com relação à questão do trabalho. Se você botar o cara para trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, eles vão trabalhar. Eles são disciplinados, eles são empenhados, eles são trabalhadores que dificilmente vão dar problemas para os seus empregadores, para os seus patrões. Então, a China e outros países asiáticos aproveitaram isso. E outra coisa também, muitos países asiáticos, no caso a China, mais uma vez como exemplo, tinham recursos naturais abundantes, água, minérios. Então, também é muito importante. Se você tem um país onde você tem recursos naturais, os recursos naturais são fundamentais, porque para você ter uma indústria de alta tecnologia, você precisa ter uma indústria de base também. Então, se você tem matéria-prima, você consegue, assim, você não precisa estar gastando para estar comprando essa matéria-prima. Você vê, o Japão. O Japão é um caso interessante, é diferente em parte da China. A primeira diferença, no caso aí, significativa, é com relação ao território. Cara, enquanto a China tem um território significativo, o Japão tem um território pequeno. O Japão é um arquipélago, é um país formado por várias ilhas. Boa parte do relevo japonês ele é bem acidentado, é difícil de você ocupar. Mas o país conseguiu. E o país aproveitou seu potencial, tem bastante gente, é um país populoso, não tão populoso quanto a China, mas é um país populoso, então isso significa que você tem muita mão de obra. Só que, assim, o Japão aproveitou algumas das características que são semelhantes, a questão da disciplina, o Japão investiu muito, isso foi muito importante também na história do desenvolvimento econômico do Japão, investimento em educação de qualidade, investimento em tecnologia. Só que o Japão não tem tanta oferta de matéria-prima. O Japão tem que buscar essa matéria-prima em outros países. Só que como o país ele é muito avançado na parte tecnológica, o que ele ganha com a tecnologia acaba compensando o que ele gasta buscando matéria-prima. Mas se você tem as duas coisas, consegue ter tecnologia, desenvolver a sua própria tecnologia e ter a matéria-prima dentro do seu território, caramba, você tem chances aí de conseguir um desenvolvimento significativo, que é o caso aí da China. Por que a China hoje cresce tanto economicamente? Porque a China, ela conseguiu, ela aproveitou o seu potencial de recursos naturais, explorou até demais, ainda explorou. Agora estão muito preocupados, porque durante décadas houve um gasto excessivo de recursos naturais, a questão da poluição também de rios, da atmosfera, a qualidade do ar em algumas cidades chinesas é péssima, é horrível. Essa questão das pessoas usarem máscara lá não é só pela questão de se proteger contra doenças como a Covid. Antes disso,
As pessoas usam e sempre usaram muita máscara na China por causa da poluição mesmo, devido às doenças respiratórias que eles tinham, devido à qualidade do ar ser muito ruim lá na China. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Professor falando. Opa, Rian, tinha que ser. Fala, Rian. Ué, Hum. então o problema deles usarem máscara também no Japão é a mesma coisa? Mas o ar do Japão parece ser tão limpo, pela questão que tu disse. Não é a mesma coisa. Estou falando. Eu usei o caso da China. Mas o ar do Japão é limpo agora, cara. Mas imagina, o Japão ele saiu totalmente destroçado da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já estudaram isso. Em alguns momentos de outros assuntos, eu acho que eu já mencionei até um pouco sobre o Japão com vocês. Pô, o Japão saiu da Segunda Guerra Mundial destroçado. Tinha gente que acreditava que aquele país jamais ia se reerguer, né? Só que o Japão se reergueu. Só que, pô, a indústria japonesa de hoje é uma indústria que tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Agora, na década de 50, de 60, quando houve o processo o recomeço, pô, não havia essa preocupação. Então, a qualidade do ar no Japão também não era muito boa, não, cara, era muito ruim. E aí, é aquele negócio, mesmo a qualidade do ar no Japão tendo melhorou, é uma questão das pessoas estarem se prevenindo. Claro, tem a questão das doenças, tá? É óbvio que tem. São cidades muito populosas, as aglomerações são muito comuns. Então, a chance de você de pegar uma gripe, não é só a Covid, não, gente, a H1N1, entre outras doenças que podem ser transmitidas através da saliva, das gotículas, é muito grande. Então, é claro que as máscaras, elas são utilizadas, né, nesse sentido, mas a questão da poluição, eu volto a falar, é algo também que as máscaras acabam favorecendo. Vocês podem observar, é óbvio, evidente, né? Aqui todo mundo, vou falar uma coisa aqui, meio escatológica, mas eu já falei em sala de aula, tem gente que vai achar engraçado, mas vou falar mesmo. A meleca. O que é a meleca? A meleca é o quê? É aquela secreção que você tem no nariz e a poluição que fica lá, entendeu? E a sujeirinha. Aí o cara tem aquela galera que gosta de curtir, né? Tira, fica fazendo bolinha, vai fazendo lá a escultura, né? Tem a galera que é chegada. Aí, não sei se vocês têm observado. Eu tenho observado isso, tá? Porque Iago tá falando leca ali, até parece que ele não tira a meleca. Olha só, o que eu tenho observado é o seguinte. Pois é. Aí Davi rindo também. Todo mundo tira a meleca. Eu tenho observado o seguinte, eu tenho ido pra rua, às vezes que eu vou pra rua, eu tenho usado máscara. Então, quando eu chego em casa, todo dia eu tenho que fazer uma limpeza de salão também, né? Que é importante. O que eu tenho observado? Que o nariz tem ficado limpo, cara. Tem ficado muito mais limpo. Você não tem a formação das catotas como você tinha antes. Entendeu? Então tá aí a demonstração de que a máscara, ela evita que que o nosso organismo absorva essas partículas pesadas. Pô, você imagina, você vai pra rua, cara, aqui em São Gonçalo mesmo, nós respiramos um ar de péssima qualidade. O ar de São Gonçalo é terrível, é muito poluído. Então, a máscara está sendo usada para evitar a questão do contágio, mas está tendo esse papel, essa função importante, principalmente a galera que tem alergia, que sofre com problemas respiratórios. A galera vai para a rua com a máscara, ela vai se proteger também dessas partículas de poluição que estão suspensas no ar, que a gente não vê muitas vezes, mas elas estão aí, entenderam? Ô, Axley, Fala, Rian. Acho muito louco pela questão que o Japão ele já sofreu com duas bombas muito pesadas, como posso dizer. Sim, Não é pesadas que eu quero dizer, é tipo fortes. Agora que eu fui lembrar. Falando aqui comigo mesmo. Como eles conseguiram sobreviver isso tão bem e transformar num país tão forte em questão tecnológica e matérias-primas um pouco. O que acontece, Rian?
o que a gente é o que a gente fala, entendeu? Um país que quer se desenvolver, o país ele tem que ter compromisso com isso. A população tem que ter compromisso, os governos têm que ter compromisso. Então, assim, o Japão, eu sempre digo que quando você compara a sociedade japonesa com outra sociedade, cara, você, sem exagero nenhum, parece que você está até em outro mundo, cara. Porque eles atingiram um nível de sociedade muito avançado se comparado aos outros. É uma sociedade que aprendeu assim, é uma sociedade que o cara está sempre preocupado com o próximo. É uma sociedade que se montou, acho que eles passaram por tantos problemas, eles viveram essa tragédia aí, de doença muito mal para eles. Então, eles entenderam isso, que muitas sociedades como a nossa têm essa dificuldade, que um país ele só consegue chegar ao desenvolvimento se houver aquele sentimento de coletivo, ou seja, eu tenho que fazer o meu, mas eu tenho que pensar nas consequências do que eu faço para o próximo. Então, o povo japonês ele é muito solidário, e isso você vê, você observa desde as camadas da sociedade mais baixas até os caras que estão lá em cima, os mais elevados. Então, é uma sociedade que aprendeu a conviver e isso aí transformou o país. O país, ele é uma referência, entendeu? Então, sociedades como a sociedade brasileira e outras aí, que não é só nós que temos problemas aqui, não deveriam seguir o exemplo do Japão. Mas, claro, é óbvio que para que isso acontecesse, foi necessário investimento, cara. Então, assim, houve o compromisso dos governos de investir pesado em educação de qualidade, saúde, no bem-estar da população, geração de emprego, e isso acabou levando o Japão a se transformar no país, passando por todas as dificuldades que passou. Isso aí, só para resumir, é o compromisso que o governo, a sociedade assume. Se uma sociedade, se um governo tiver a seriedade, quiser transformar, transforma. Faz com que um país chegue ao desenvolvimento. Foi o que eu falei aqui no início, ou no momento anterior. Cara, você olhava o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, era terra arrasada. Quem olhasse falava, pô, esse país está condenado ao fracasso para sempre. E eles provaram o contrário. Eles provaram que é sempre possível isso acontecer. Iago, você desativou o som de Rian, hein? Eu te esqueci de ligar mesmo. Valeu, tá. Iago. Beleza. Beleza, gente? Tranquilo? De boa, de boa. Vocês estão rindo, né? Vocês gostam. Olha só, gente, o que acontece? Faltam aí pouco mais de 20 minutos, pouco menos, né? De 20 minutos para ela terminar. Então, a gente estava falando do Japão, eu estou indo lá para a página agora 375, tá? Só para finalizar, eu tô aqui na página 375 e vou parar nela, mas a 375 fala justamente de quem? Do país que nós estávamos comentando aqui agora, que é o Japão, né? Então, o Japão, essa referência aí, né? Tem até na página 375 aqui um gráfico que mostra, se vocês observarem, tá lá, Japão, evolução do PIB, que é o produto interno bruto, ou seja, o conjunto de todas as riquezas produzidas em um determinado período. Olha como que o PIB japonês, da década de 70, que foi assim o boom, o Japão recebeu investimento de outros países entre as décadas de 50 e 60. Aí você vê, um país que saiu da Segunda Guerra, em 2 décadas se transformaram, tanto que no finalzinho da década de 60 e início da década de 70, os caras, olha o crescimento. Os anos 80 e 90 foram, assim, fundamentais. O Japão se tornou, antes, até o final, até 1999, vamos dizer assim, não era a China que era a principal referência econômica na Ásia. A principal referência econômica na Ásia era o Japão.
A China só começou a ocupar esse patamar de maior economia, maior referência da economia na Ásia, a partir de 2001. E se vocês observarem, o Japão, depois de 2000, né, passa bem a primeira década do século XXI, mas depois ele começa a ter uma queda. Claro que não foi só o Japão, essa queda aí, ela aconteceu em vários países no mundo, né? Só que, mesmo com essa queda, hoje, aqui o gráfico vai até 2016, mas não mudou muito. Então, hoje, o PIB do Japão, ele ainda é um PIB muito alto, e isso aí, como eu falei, é resultado de todo um trabalho que foi muito bem feito, como eu estava falando antes aí, diante da pergunta do Rian. E aqui nessa página, eu não vou ficar lendo com vocês, depois vocês leiam com calma. Tem até aqui alguns pontos que estão em destaque que mostram, né, o que o Japão fez para conseguir chegar a esse nível, para chegar a esse patamar de referência econômica, que é até hoje, tá? Referência econômica, referência de desenvolvimento social, tá bom? Tudo isso aí que acontece nesse país, que, na minha opinião, não me canso de falar, é um exemplo, se não o maior exemplo a ser seguido aí por outros países, outras sociedades que queiram alcançar o desenvolvimento. Beleza, galera? Olha só, alguém tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma não. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vocês podem marcar aí no texto, nós estamos parando aqui, na página 375. Nós vamos reiniciar, quando nós voltar na semana que vem, na próxima sexta, na página 376. Porém, eu quero que vocês se dirijam lá para a página 300 Passar de ver, né? É claro, é óbvio. Lá na página 380, página 380, galera, rapidinho aí. Eu queria que vocês tentassem fazer nesses minutinhos finais. Aí, se der tempo, a gente corrige agora. Somente o número 1 e o número 2. O número 2, inclusive, ele termina na página 381, tá? Então, na página 380, nós temos o número 1 e o número 2. Tenta fazer aí rapidinho. Se der tempo, a gente até corrige agora. Então, repetindo, página 380, só o número 1 e o número 2. Vamos lá, tenta fazer aí, rapidinho. Qualquer dúvida, me chama que eu tô aqui. Cinco minutinhos para vocês tentarem fazer. São só 2, pô. Vamos lá, fazendo aí. Caneta azul, caneta. Opa, tem um cachorro latindo aí, hein? É novo dog, foi mal. Prende os cachorros, hein? Ó, tem um monte de gente, tem uns 2 aí que fugiram da reunião. A aula não acabou ainda, não. O pessoal tem exercício, os caras metem o pé da reunião. Vou dar falta, hein? Não acabou ainda, não. Brincadeira, vou dar falta não, tá? A gente sabe, você vai ser o melhor professor da Terra, entendeu? Tô pensando. Tô pensando ainda. Prende esse piquenês aí, rapaz. Mas rapaz, o moleque é Ué, chato. sabe o que você podia pensar? Fala, Rian. Você podia pensar em na próxima aula não passar dever de casa. Olha só que legal. Não passar? Dever pra casa. Semana que vem. Mas eu vou passar agora. Vocês acham que esse aí vai ser só esse? Esse aí é pra aula, cara. Crueldade. Iago gostou. Iago botou aqui no chat que ele gostou da ideia. E a desativou o sorteio de novo.
Não, agora fui eu mesmo. Gostei da ideia, Rian. Vou aproveitá-la. Fique tranquilo. Ui, ui. Eu tô sentindo a felicidade dos seus colegas aqui pelo chat. Eu falei pra não passar, eu falei pra não passar dever. Ih, foi, é? Ih, É, rapaz. semana que vem não Oi. passar. Olha só, então deve ter sido Deus. Eu entendi o contrário. Nossa, velho. Deve ter sido Deus. Eu entendi o contrário. Galera, aqui, ó, tô recebendo aqui muitos elogios a você. Você não faz ideia, hein? Imagina, ó, só aqueles elogios top. Só, assim, Rian é lindo, Rian é maravilhoso, Rian só tem ideias espetaculares. Pô, só tá rolando isso. Eu apoio o Meu Rian, parceiro. Rian para presidente, tá, já rolou até isso. Ah, rapaz, se você chegar na escola e estiver vivo, Rian para deve lá. presidente, olha só. Rian 2022. Se você Parabenizam o nosso novo presidente, se Rian. tornar presidente, não esquece de mim, não. Me arruma um carro lá, hein? Beleza. Iago tá desativando o som de Não, não, Ria toda hora. Iago tá desativando o som de Andy. Olha aí, ó, todo mundo vai votar em você. A galera aqui, o nosso voto você já tem, cara. Que bom, que pelo menos não vou precisar dar nada. Já tô ganhando voto a rodo, Aí, né? ó, tá vendo? Pô, você é fera, você é fera. Iago, não desativa o som de Rian, não, rapaz. Deixa o presidente falar, rapaz. Vamos lá, pessoal, rapidinho, deixa eu fazer o seguinte aqui. Quem estiver fazendo, eu vou corrigir com vocês a atividade, tá? Que aí qualquer coisa a gente faz aí depois o que ficar assim, não ficar muito bem entendido. O número um, Que rapidinho. atividade? Oi? Qual Oi, meu anjo. atividade? Vocês estão onde? Minha internet caiu. Ah, Eu vou desculpa, até eu agora. vi. Vou fazer a correção rapidinho aqui da 380, número um. Eu vi que você colocou que tinha caído. 380, número um, rapidinho aqui, vou começar agora. Número um, no contexto do contraste socioeconômico observado no continente asiático, podemos dizer que o Japão era para marcar a informação correta sobre o Japão. É o terceiro quadrado, exatamente. Então, quem não marcou ou marcou errado, a informação correta é o terceiro, onde está assim, um dos países mais desenvolvidos do continente que conta com um parque industrial de alta tecnologia. Então, é para marcar o terceiro quadradinho, tá? É isso aí, beleza. Você é um gênio, todo mundo é um gênio. Iago, parabéns aí. Então, marque o terceiro quadradinho. Iago Número para 2. presidente. Ele é o vice. Vamos lá, número 2. Sobre a economia do Japão, responda. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias da Ásia. Então, o que o Japão fez? O Japão investiu, ele pede 3, né? Eu podia colocar aqui, vocês colocaram outra coisa que vocês podem até falar. O Japão investiu na indústria de alta tecnologia, investiu também em educação e também foi um país que teve o quê? Ele acabou investindo em melhorias sociais como um todo. Ele investiu na indústria de alta tecnologia, em educação e também no desenvolvimento social como um todo, que não era só educação, saúde, tudo isso também era importante para desenvolver uma sociedade. Então, se eu fosse colocar aqui, eu colocaria isso. Desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia, investimento em educação e investimentos sociais como um todo. Fala, Caetano. Aqui eu coloquei o Japão é o maior produtor de automóveis e possui as maiores indústrias de bens eletrônicos e também por causa da indústria manufatureira no Japão. Sim,
Tá certo, só que você pode deixar isso daí. Como tem espaço, na minha opinião, você deixa isso que você colocou, mas você poderia acrescentar o investimento em educação, tá? E o investimento social como um todo, investimento em saúde, tá bom? Você só acrescenta, tá bom, Caetano? Tá, obrigado. Beleza, gente? Nessa número 2, letra A. Sim, tudo de boa, pode prosseguir. Vamos lá então. 2B. Qual aspecto do desenvolvimento econômico do Japão a fotografia abaixo representa? Então, nós temos uma imagem que mostra uma fábrica, né? E o que acontece? Se vocês observarem, não sei se todo mundo conseguiu ver, nessa fábrica você tem robôs trabalhando na montagem dos automóveis. Então, eu poderia colocar o desenvolvimento tecnológico ou o desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia. Mas o que fica evidente aqui é a tecnologia, que é muito presente aí no setor industrial japonês. Beleza nessa? Todo mundo conseguiu ver? Deu pra Foi, ver galera? sim, Sim, Wesley. sim, consegui. De boa, de boa. Beleza, então. Então, finalizando, resposta, Iago quer resposta. Brincadeira. Vamos lá, Iago. Pode colocar o seguinte aí. Coloca desenvolvimento tecnológico ou investimento em tecnologia, tanto faz. Beleza? E por último, aí na página 381, nós temos a letra C. Tomando como base o exemplo do Japão e o estudo das economias asiáticas realizado neste capítulo, em sua opinião, qual a importância de investimentos em pesquisa e educação para a economia de um país? Claro que é uma resposta pessoal, mas, poxa, a gente tem que entender, se um país investe em tecnologia e investe em educação, pô, ele vai ter uma chance muito grande de se desenvolver aí no futuro. A gente viu, o Japão fez investimento durante 2 décadas, década de 50 e década de 60. Você vê, em 2 décadas, já na década de 70, ele já estava colhendo os frutos. Então, o cara não pode achar que investir em educação, ele vai, eu vou começar a investir esse ano, no que vem já tem resultado. Não é assim. É um resultado que vai aparecer alguns anos à frente. Mas quando ele começa a aparecer também é muito bom, que foi o caso do Japão. Então, o investimento que você faz hoje em educação, em tecnologia, vai te dar resultado mais para frente aí. Claro que isso eu estou falando aqui, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, mas vocês têm que salientar isso, que investir em educação, investir em indústria de alta tecnologia, vai favorecer o desenvolvimento desse país no futuro. Beleza? Beleza, galera? Beleza, beleza. Galera, são 10h18. Daqui a pouco eu tenho que ir para uma outra turma. Tá? Então, ó, mais uma vez, pô, muito boa aula. Pelo menos para mim foi. Eu gostei muito de estar com vocês. Tá bom? Então, não vou passar outros exercícios, porque para eu passar esses exercícios aqui, eu preciso dar continuidade nas aulas. Então, como a gente parou no Japão, na semana que vem o texto e passo os exercícios aí. Tá bom, galera? Olha, um abraço para vocês mais uma vez, tá? Que vocês continuem se cuidando, como sempre, tá? Tudo de bom para vocês aí e até a próxima aula. Tá bom, galera? Valeu, Wesley, valeu. Tchau. Chupa, Pra presidente. vocês aí. Tchau, tchau para vocês aí. Eu sou o Batman. Valeu, mano. Até depois.